Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de Morfologia Sistemática de Fanerógamas, a parte 2, Morfologia Externa das Plantas com Sementes. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ter como objetivo específico analisar a estrutura das raízes, tá? Então, esse deve ser um esquema já comum a vocês, é muito encontrado nos livros de ensino médio, é muito encontrado também nas figuras, quando a gente coloca lá na busca do Google, certo? Então, se você colocar lá como busca constituintes da raiz, partes da raiz, você vai de cara encontrar esse esqueminha que é bem didático e ilustra bem o que a gente vai estar tratando nos próximos slides, tá? Então, a raiz que emerge da semente, né, a raiz embrionária, ela vai apresentar algumas estruturas que são bem peculiares, que são divididas então em 5 zonas, tá? A primeira região é denominada de coifa e a gente vai encontrar essa coifa sendo localizada, né, estando localizada na extremidade apical dessa raiz, tá? Logo acima, a gente vai encontrar uma segunda região que é denominada de zona lisa. A gente vai ter uma terceira região que é a zona pilífera. Avançando para a parte superior, a gente vai ter a zona de ramificação e, por fim, nós teremos a zona de transição, que é marcado por uma parte do solo que é justamente a transição entre a parte aérea e a parte subterrânea e a parte aérea do vegetal, que é chamada de colo, tá? Colo ou coleto, depende muito do autor, dos livros de referência que você utilizar. Beleza? Bom, então a gente vai nos nossos próximos slides estudar especificamente cada uma dessas partes constituintes de uma raiz. Lembra que essas estruturas aqui, elas vão estar presentes em todas as raízes que uma planta produzir. Isso eu falo das raízes subterrâneas, tá? Das raízes que são oriundas realmente do meristema radicular, certo? Então a gente vai observar que existem raízes de origem caulinar que não vão apresentar algumas vezes essas estruturas, certo? Mas as raízes oriundas do embrião da semente, elas vão apresentar sim essas partes constituintes. Bom, primeiro de todos, a coifa, lá embaixo. Eu acho que vocês estão lembrados desse esquema. Acho que Virgínia ela postou essa imagem ou alguma outra bem semelhante, né? Então, relembrando um pouquinho a parte de anatomia, né? Nossa boa e velha anatomia vegetal. Lembra que no extremo ápice da raiz, na parte subterrânea, a gente vai ter essa região, essa coluna central, essa região mediana aqui da raiz e um centro que ascende bem na pontinha, com células pequenininhas, que são as denominadas células meristemáticas. São essas células que estão em constante processo de divisão celular, são elas que estão contribuindo para o surgimento de novas células e dando continuidade, dando prosseguimento ao crescimento, né, da estrutura da raiz desse vegetal, certo? Então, é esse centro quiescente, é esse centro meristemático aqui, formado pelas células meristemáticas, que vai estar proporcionando o crescimento das raízes. Agora, imagina que essa raiz crescendo, né, entrando em contato, entrando em atrito direto com o solo. Imagina uma interrupção, uma quebra, um dano, uma lesão nessa região meristemática. Essa raiz iria interromper o seu processo de crescimento, né? E aí a planta poderia ter o seu estabelecimento prejudicado, o seu processo de absorção de nutrientes prejudicado e o seu próprio crescimento como um todo, né? E a planta, enfim, poderia até chegar não se estabelecer e a planta poderia morrer, tá? Então, é necessário, né, que houvesse uma estrutura
que constituísse, que conferisse uma proteção a essa parte tão importante da planta. Todo o tecido meristemático do vegetal, ele é de extrema importância para o crescimento dessa planta, né? E aí então surge, na verdade, esse conjunto de células que são oriundas da epiderme, que é o tecido que recobre essa raiz, que a gente pode ver aqui com destaque bem nítido aqui em cima, ó, mas que contorna todo o corpo, né, desse vegetal. E a gente tem então, a partir desse tecido epidérmico, uma constante produção de células que vão se tornando inativas, elas vão perdendo o seu material citoplasmático, elas vão deixando de ser células vivas e vão se tornando células mortas, né, e que ficam aderidas, que continuam aderidas a essa extremidade apical do eixo radicular dessa planta, né? E aí, então, essas células depositadas aqui, elas vão ter apenas a função de quê? De proteger, de envolver, de recobrir essa extremidade radicular que contém esse tecido meristemático. Beleza? Tamo junto até aí? Bom, então a gente já pode observar que a principal razão da coifa, né, a principal função existencial dessa coifa seria então conferir proteção à extremidade da raiz dessas plantas, tá? Isso quando a gente imagina o atrito com o solo, isso quando a gente imagina que esse tecido meristemático aqui formado, constituído de células primárias, de células com pouca concentração de celulose, ele é também uma estrutura vegetal que sofre grande intensidade de herbivoria, tá? Então, numa planta de ambiente aquático, essa coifa, ela também tem a finalidade de quê? De proteger a região dessas células meristemáticas contra a predação, né, pelos animaizinhos lá que constituem o zooplâncton, tá? Então, tanto o material de zooplâncton, outros organismos como nematódios, enfim. Nos ambientes aquáticos, a gente também vai ter um conjunto de animais que vão querer interagir negativamente com as plantas. Então, no ambiente terrestre, a coifa protege o ápice da raiz, tanto em relação ao atrito do solo, quanto também aos micro-organismos do solo. No ambiente aquático, eu não tenho atrito do solo, a água é livre, não promove atrito, mas eu continuo tendo micro-organismos no solo, né? E também pequenos animais. E no ambiente aéreo? Será que uma planta de ambiente aéreo também possui coifa? Possui sim, tá? E essa coifa ela está presente para prevenir a desidratação e a oxidação dessa extremidade radicular, né? Então é muito comum em plantas que têm as suas raízes aéreas, como a gente pode observar nas bromélias, como é bem característico das orquídeas, a gente vai encontrar também a existência dessa coifa lá para garantir a proteção, né, o recobrimento dessa parte tão importante do vegetal, ok? Eu acho que tem imagens mais para frente e a gente volta a comentar de uma forma ilustrada isso que eu mencionei agora. Mas aproveitando esse slide, o que eu quero enfatizar aqui para vocês são essas pontuaçõezinhas, esses cristalzinhos, umas bolinhas mais claras. Será que dá para vocês acompanharem aqui no vídeo, nessa imagem? Eu acho que dá, né? Dá uma ampliada aí, dá um zoom, que você pode ver com maiores detalhes. Tá vendo que parece realmente umas bolinhas? E são. Eu acho que a professora Ana Virgínia deve ter comentado também na aula de anatomia que as células da coifa, elas vão ser responsáveis pela orientação do crescimento da raiz, exatamente por conta dessas estruturas, que são chamadas de estatólito. Vê só. O estatólito é uma estrutura armazenada no interior das células da coifa. Então, essas células da coifa que vão apresentar o estatólito são chamadas de estatócito ou estatocito. Então, dependendo do livro, você vai encontrar tanto com acentuação ou sem acentuação. Mas o que eu quero falar aqui é da importância dessas células, a importância uma outra função da coifa, que além de proteção é orientação do crescimento da raiz, né? Toda raiz cresce para baixo, não é isso? É isso.
E de onde vem a orientação de que para baixo é exatamente o eixo que ela está crescendo? É o estatólito que dá essa função. Imagina que uma célula dessa aqui, esse estatócito, imagina que ele é uma bexiga, um balão de festa. E que você colocou dentro desse balão de festa bolinhas de papel, bolinhas de qualquer coisa, né? Bolinhas. Então, quando você segura o balão, né? Você deu aquele famoso nozinho e você segura o balão pelo nozinho. Onde é que as bolinhas de papel vão ficar armazenadas? Exatamente na parte de baixo, como a gente vê aqui, ó, a deposição do estatólito. Então, eles são estruturas que são flutuantes, são livres, estão soltas lá. Lembra que a célula ela já perdeu seu conteúdo citoplasmático, ela é somente uma parede celular primária e não tem mais nenhuma função orgânica lá, nenhuma função metabólica lá. Ela tem somente o estatólito dentro no seu interior, né? E aí, então, esse estatólito, quando a plantinha ela está crescendo certinho na posição, né, vertical, o estatólito vai ficar depositado na parte basal da célula. E aí a planta, então, ela vai entender que essa é a posição vertical em direção a se aprofundar, em adentrar ao solo, beleza? Agora imagina que você vai colocar essa bexiga, né? Você vai virar essa bexiga, você vai colocar ela deitada, tá? Então o maior eixo vai ser o eixo horizontal. Para onde viriam as bolinhas? Elas também iriam ficar depositadas nesse maior eixo, né? Então, se o estatólito ele virar para cá, né, é porque você virou o vaso da tua plantinha. E aí a raiz vai começar a crescer para onde? Para onde esse estatólito também apontar. Então, se você virar esse vaso da planta, a tua raiz ela que crescia no único eixo, ela vai dobrar e ela vai começar a crescer formando um L, né? Então essa orientação ela se dá em virtude, em função do estatólito que a gente encontra dentro das células da coifa. Então, as células da coifa têm a função de proteção, né? E também a função de orientação do crescimento da raiz. Maiores detalhes em relação a isso vocês vão ver na parte de tropismo, né? Na parte de fisiologia, na disciplina de fisiologia vegetal. Aqui foi só para dar um spoiler, tá bom? Mas isso daí, muito interessante, não é não? Esse sentido de orientação das raízes é fundamental, porque ele também vai direcionar o crescimento vegetal do caule, né? O crescimento apical superior em relação à busca da luz, porque ela vai entender os sentidos opostos, né? Então, a parte que tem o estatólito vai crescer buscando se aprofundar no solo e a parte oposta ela vai crescer, claro, buscando o sentido da luz. Muito lindas plantinhas. Ó aqui, ó, tá vendo? Maiores detalhes aqui, essa é a coifa de uma orquídea. Então, a planta que tem uma raiz aérea, né? E a coifa ela é bem avantajada, bem saliente, recobrindo de fato toda a extremidade dessa raiz, para proteger aqui contra essa questão da dessecação. Então, imagina que essas pontinhas aqui elas estão em constante contato com a atmosfera e na atmosfera a gente vai encontrar o oxigênio que iria, né, prejudicar essa raiz em virtude dessa oxidação, beleza? Então, aqui nas raízes aéreas, a função da coifa vai ser exatamente proteção contra a dessecação, desidratação e oxidação dessas raízes. Já no ambiente aquático, ó, uma plantinha com raízes aquáticas, a gente vai ter as coifas aqui de cada uma das suas raízes. Então, toda essa estrutura mais branquinha aqui, na extremidade das raízes, é a parte da coifa, certo? Aqui no esquema dá para a gente ver, né, que elas são realmente bem diferenciadas quando a gente trata dessa parte mais ramificada aqui de cima, beleza? Então, aqui a coifa ela vai ter a função de proteger o ápice também da raiz em relação especialmente à predação, já que no ambiente aquático não tem o atrito. E aqui só para a gente destacar os diferentes tipos de raízes nos diferentes ambientes, uma plantinha aqui de raiz, né? Uma raiz aqui de uma plantinha de ambiente aquático, tá? Aqui com destaque para a coifa, né? E a zona de ramificação das raízes. Aqui no ambiente terrestre, ó,
Tudo isso daqui são as células mortas, são as células da coifa, e no eixo central aqui a gente tem as células da coifa com estatólito, que são os estatócitos, certo? E aqui destacando as zonas de crescimento e ramificação dessas raízes, como a gente viu, como a gente vê nesse esquema e como a gente viu lá no videozinho introdutório da nossa aula. Tranquilo, gente? Beleza até agora? Segura que tem mais. Bom, visto aqui que o ápice radicular está recoberto pela coifa, a gente agora vai avançando em direção à superfície, beleza? E aí, então, a gente tem uma segunda região que é denominada de região lisa ou região de crescimento. E como o próprio nome diz, né, ela é lisa porque ela não tem nenhuma estrutura envolvente, ela não tem a presença de pelos radiculares, enfim, ela é uma parte lisa, né? E essa parte lisa, essa zona lisa, ou zona de crescimento, como o próprio nome também diz, ela é responsável pelo alongamento da raiz. Então, lembra que ela vem logo acima da parte meristemática, onde as células são caracteristicamente de menor tamanho, porque são células que acabaram de sofrer um processo de formação e agora ela vai passar por um processo de diferenciação. Então, nessa diferenciação, ela está também alongando-se, né, para ser direcionada para os tecidos de uma raiz. Você sabe que numa raiz a gente tem pelo menos 3 grandes conjuntos de tecido, né? Tem o tecido epidérmico, né, de revestimento. A gente tem os 3 tecidos que constituem aí o sistema fundamental, colênquima, esclerênquima e parênquima. E a gente também tem os tecidos de condução. Então, nessa zona lisa ou zona de crescimento, onde a gente vai observar o alongamento da raiz, também vai ser uma zona de diferenciação que a gente vai estar, essas células elas vão estar assumindo as suas especificidades, né, para constituir de fato cada um desses tecidos, né, que vocês viram lá na parte de anatomia. Beleza? Bom, logo após essa zona lisa, a gente tem essa região que é denominada de região pilífera ou região de absorção. Por quê? Porque nessa região a gente vai encontrar uma grande quantidade de tricomas absorventes. E são esses tricomas absorventes aí que a gente vai ter essa grande função das raízes, né? A gente vai ter aí absorção de água, absorção de nutrientes do solo, e aí a gente tem macronutrientes e micronutrientes, que são os sais minerais e outros elementos químicos. Tudo isso vocês vão ver com mais detalhes na disciplina de fisiologia vegetal. Mas enfim, a gente vai ter nessa parte então a formação desses tricomas, que são expansões das células epidérmicas, e a gente vai observar a característica primordial dessa área, que é exatamente aumentar a superfície de contato dessas raízes com o solo. Então, a gente tem uma expansão da área de absorção de água e nutrientes das raízes, né, em até cerca de 60%. E isso vai fazer com que a planta ela tenha uma otimização da sua capacidade de absorção e também que a planta ela tenha um maior sucesso na sua estratégia de sobrevivência. Tranquilo? Beleza até aí? Tamo junto? Ótimo, continua. Olha só, que não dá vontade de fazer isso um bichinho de pelúcia. Não vai ser bichinho de pelúcia, vai ser uma plantinha de pelúcia. Não é coisa mais linda? Não parece a cabeça de um ET? Né? Então, essa daqui é uma plantinha com destaque, né, para os nossos tricomas, para esses pelos radiculares. Eu não gosto muito de chamar de pelo não, né, porque quem tem pelo é mamífero, mas enfim, tem muita literatura aí com esse nome de pelo radicular. Mas então esses tricomas, né, que são projeções epidérmicas, eles vão estar aí contribuindo, né, para esse processo de absorção de água e de nutrientes, certo? Então, constantemente, essa parte da epiderme está produzindo esses tricomas, porque imagina, à medida que essa raiz ela cresce no solo, né, esses tricomas eles estão em sentido contrário ao sentido de crescimento da raiz, então facilmente eles são destacados também, à medida que que essa raiz cresce, né? Então, esses tricomas eles são perdidos, mas eles também são repostos. É semelhante ao processo da nossa queda de cabelo, né? Por isso que a gente não fica careca assim tão cedo. A gente vai tendo a queda de cabelo, mas eu também vou tendo o surgimento de novos fios.
Então, é bem semelhante aí ao que acontece com esses pelos radiculares que a gente observa numa raiz primária. Tranquilo? Bom, avançando, nós temos uma quarta parte, né, da nossa raiz primária, que é uma zona chamada de zona de ramificação e também uma zona suberosa. E esses nomes, eles sempre vão estar associados a funções ou adaptações, especializações da planta. Zona de ramificação, região de ramificação, o próprio esquema já ilustra aí, tá na cara, né? É quando a gente vai observar o surgimento de quê? De raízes laterais. Então, lembra que eu falei lá no nosso vídeo introdutório, a gente tem aqui a raiz principal, que é denominada de raiz primária, é a raiz que surge a partir do desenvolvimento da radícula do embrião, e dessa raiz primária, dessa raiz principal, eu tenho então as raízes secundárias, delas surgem as raízes terciárias e assim sucessivamente, formando aquele sistema radicular que eu mencionei. Legal? Bom, então é por isso que essa parte daqui ela recebe a denominação de região de ramificação. Mas por que ela também recebe esse nome de região suberosa? Suber está relacionado à secreção, né? Então, essa parte ela trata de fato de uma secreção, porque a gente também vai observar a emissão de algumas substâncias que vão ter uma função muito significativa, muito particular, tá? Voltando aqui um pouquinho para a imagem, né, que eu vi aqui na minha cola, uma parte muito importante, é nessa região também denominada de região suberosa ou região de ramificação, que a gente vai ter o início da formação dos tecidos secundários. Lembra que Virginia falou de tecido secundário? Uma raiz primária tem os tecidos primários e uma raiz com estrutura secundária vai começar a ter tecidos diferenciados, tecidos secundários. E o que é um tecido secundário? É quando, por exemplo, aquela planta, ela começa a substituir a sua epiderme pela feloderme. É quando a planta começa a substituir o seu xilema primário pelo xilema secundário, o floema primário pelo floema secundário. Então, ela está começando a desenvolver o surgimento, né, os tecidos secundários, e ela está entrando numa fase que é denominada de crescimento secundário, tá? E aí, então, esse crescimento em espessura, ele é característico de gimnospermas e eudicotiledôneas, tá? Então, as monocotiledôneas, que constituem as angiospermas, elas não têm crescimento secundário. Estão lembrados disso? Então, essa zona suberosa, essa zona de ramificação bem nítida, a gente vai encontrar de fato somente nesses grupos aqui destacados, gimnospermas e eudicotiledôneas. Monocotiledôneas não vão apresentar essas raízes, né, de espessamento, tá certo? Bom, então, como eu falei, essa parte da raiz, ela também é denominada de região suberosa. Por quê? Porque ela produz exudatos, né? Então, essas substâncias secretoras, elas podem ser de três naturezas. De uma natureza mucilaginosa, que é uma mistura de polissacarídeos. Ela pode ser, aliás, de glicopolissacarídeos, né? Então, a mistura de proteína com carboidrato. Ela pode ser de natureza apenas proteica ou ela pode ser de natureza apenas, né, de compostos energéticos, como a categoria dos carboidratos. Então, qual é a função dessas secreções? Qual a função desses exudatos da raiz, né? Tem como função a defesa contra patógenos. Então, algumas dessas substâncias elas são consideradas como defensivos naturais das plantas. Então, a gente tem uma série de substâncias químicas como fenóis, como terpenos, e elas atuam, né, como repelentes naturais de micro-organismos e patógenos do solo, tá bom? Então, da mesma forma que ela repele patógenos, algumas dessas substâncias elas também atuam como sinalizadoras químicas, né, para atrair seletivamente micro-organismos, tanto atrair quanto repelir seletivamente micro-organismos. Então, aqui você já vê um refinamento dessa função. Vê que bacana, né? Então, isso daqui é alvo do pessoal lá da fitoquímica,
né, que tenta isolar esses princípios, esses compostos ativos, para usar essas substâncias como tanto para defensivos naturais, né? E aí então a gente tem o pessoal trabalhando intensamente, né, nesse intuito aqui, tá? Pegar essas substâncias produzidas pelas raízes para que sejam criados, né, defensivos que sejam inofensivos para a nossa saúde, tanto para a nossa saúde quanto também para os organismos do solo e também para as plantas, beleza? Então, é muito bacana esse processo de adaptação, essa função adaptativa das raízes, tá? Então, lembra que algumas raízes, elas sobrevivem apenas em função da associação com outros organismos. Então, a gente tem raízes que têm associação com fungos, a gente tem raízes que têm associação com bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, existe, na verdade, nessas plantas uma secreção, né, um exudato de substâncias que serve de sinalizador químico para atrair esses micro-organismos e promover essa parceria mutualística. Show de bola! Bom, uma outra função desses exudatos, então, é a manutenção da umidade em torno da raiz. Aliás, não é umidade não, perdão, gente, é umidade, tá? Umidade. Então, esse exudato ele vai funcionar como um colóide, né? Um gel, e permanece, então, ali uma zona mais umedecida em torno dessas raízes. Lembra que as raízes elas não têm muito controle em relação a alguns processos físicos, né? E se o meio ele está mais desidratado do que a raiz iria perder água através da osmose, que é um processo físico natural, né? Um processo passivo, e dessa forma ela cria esse gel, ela cria esse colóide para criar uma barreira contra a perda de água para o solo, tá bom? Esses colóides, esses exudatos, eles também vão ajudar na absorção de nutrientes do solo, visto que algumas dessas substâncias elas são hidrofílicas ou elas apresentam também afinidade de interação com nutrientes de alto interesse, de grande relevância para essas plantas, tá? Além também de modificar as propriedades do solo ao redor da raiz, especialmente quando a gente fala de pH. Então, se uma plantinha está num solo que está com pH mais ácido ou mais básico, isso não está fora do ideal da planta, em algum limite, né, esses exudatos eles conseguem promover uma certa adequação de pH, mas claro que não dá para fazer assim uma reversão total, né, do solo dessas plantas. Então é necessário fazer todo um processo de análise de pH de solo para que de fato a gente tenha a sobrevivência dessas plantas no solo de pH equilibrado e adaptado, né, para cada grupo de planta, beleza? Maiores detalhes também sobre isso vocês vão ver na disciplina de Fisiologia Vegetal. Aqui mais uma vez é só um spoiler, tá bom? Então essas são as funções principais que a gente pode denominar relacionada aí para a parte da região de ramificação, a região suberosa das nossas raízes, certo? Bom, a gente vai ver então que existem vários tipos de raízes, né? Eu até preparei os esqueminhas da nossa próxima aula, né, relacionado aos vários tipos de raízes, mas eu estou pensando que provavelmente isso também vai fazer parte de uma atividade avaliativa da disciplina e eu acho que eu vou deixar essa parte de tipos de raízes com vocês. Mas aguardem que eu vou trazer informações no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, beijão!